trabalhar agora com as perspectivas que nós temos psicológicas. Agora sim, eu preciso dos slides, tá? Aí, assim que o irmão puder colocar. Ele vai dar uma diminuída ali na luminosidade para poder nos ajudar, tá bom? Perfeito. Então, queridos, o que acontece? Vocês têm ali, quando a gente fala da perspectiva psicológica, eu botei no material de vocês aí 2 pontos que a gente vai estar trabalhando. Primeiro, como o nosso cérebro reage diante do sofrimento. E o outro ponto foram para que a gente comente sobre as dimensões do nosso ser, o nosso ego, que são afetadas pelo nosso sofrimento. Você tem aí uma parte do cérebro, ele está cortado numa horizontal, e a gente tem dentro desse cérebro aí o hipocampo, a amígdala, que tem o mesmo nome da amígdala da garganta, mas é outra coisa, e o hipotálamo. Como é que o nosso cérebro reage ao sofrimento? A gente tem, primeiro, no sistema límbico, a gente tem normalmente algo ligado às emoções. Então, a gente pode ter raiva. E quando a gente tem um pensamento de raiva, vocês estão vendo que está escrito ali hipocampo, né? Então, essa parte aí embaixo. O hipocampo, ele é responsável pelo armazenamento da nossa memória, ok? Então, quando a gente fala do armazenamento da nossa memória, isso é muito importante para a gente compreender o que vai acontecer e como é que o nosso cérebro reage diante do sofrimento. A amígdala, ela é responsável por reagir a situações de estresse. Então, é como se ela fosse um alarme. Quando você tem uma reação de medo, de sofrimento, de estresse, de dificuldade, essa amígdala, ela manda a informação de que alguma coisa ruim está acontecendo, e aí ela pede ao hipotálamo, que tem ali, ó, aquela partezinha bem ali em cima do cérebro. Esse hipotálamo, ele é o responsável por liberar hormônios, ok? Principalmente cortisol, noradrenalina, norepinefrina e outros também. E aí, o que esse hipotálamo faz? Ele libera. Se a amígdala está dizendo, você está correndo um risco, você está sofrendo, você está tendo uma dificuldade muito grande, então você precisa de mais adrenalina para fugir daquilo dali. E aí, essa amígdala dando esse sinal, não importa se o perigo e o sofrimento é real ou irreal, se é de verdade ou se é fake, é falso. Ela está achando que o perigo é de verdade. Então, ela já manda no alerta. Aí, o hipotálamo vai e libera um monte de hormônio. Trabalha também com o nosso sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso dos órgãos, onde a gente reage através de excitação. Então, o seu coração, bum, 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 começa a dar uma reviravolta no estômago. E aí, você sente algumas questões de respiração mais ofegante, parece que vai faltando ar, porque o seu cérebro está achando que você está em sofrimento, quando nem sempre você está. Então, o seu cérebro reage assim. O hipocampo, lembra que eu falei que ele é o responsável por armazenar a memória? Ele disse, já sei como eu vou agir quando isso acontecer de novo. Então, quando a amígdala der o sinal de alerta que tem alguma coisa errada e o hipotálamo liberar os hormônios e o corpo começar a reagir de uma forma desequilibrada, é porque está em perigo. Então, eu já sei o que pode fazer. Aí, o hipocampo armazenou a memória. Toda
vez que você estiver diante de um sofrimento parecido com aquele que você teve, seu cérebro já está na memória dele acostumado a reagir da mesma forma. É por isso que pessoas têm crise de ansiedade o tempo inteiro. Nossa, parece um bolo, facada, uma dor, está subindo um sufocamento, porque o seu cérebro, da primeira vez que você teve a crise de ansiedade, ele armazenou essa memória, e aí toda vez que você está diante de um perigo, ele diz, vamos excitar o corpo para o corpo fugir do perigo. Só que na ansiedade o perigo não necessariamente é real. Eu estou falando de uma ansiedade patológica. Então o nosso cérebro ele começa a agir desse jeito. Então a gente tem aí essa formação das memórias de medo nessa conexão neural entre o hipocampo e a amígdala. O hipotálamo libera tudo que é necessário. E aí a gente tem, infelizmente, dentro do nosso corpo, reações fisiológicas. É por isso que nós, quando estamos diante de um sofrimento, nós temos sintomas de ansiedade, porque o nosso corpo foi feito para fugir de perigos que possam danificar a saúde dele. Então, o nosso corpo faz isso com a gente. Passa outro slide, por favor. É por isso também que a gente tem uma facilidade muito mais gigantesca de armazenar coisas ruins. E eu queria uma coisa. Abre a sua Bíblia aí em Romanos 10, verso 17. Pode abrir. Sei que o texto está ali, mas eu quero também sua Bíblia, tá? Porque a gente está percebendo que a bola de neve vai aumentando. A gente tem aí, né, esse processo, é processo catabólico, que envolve todas essas questões neurais e do sistema nervoso simpático. E a gente tem aí um sistema nervoso central. Por que que eu preciso que você entenda exatamente o que está ali? Nós temos 4 lobos cerebrais, tá bom? Lobo parietal, vocês estão vendo ali que está em roxinho. Lobo frontal, vocês estão vendo que está ali um azul meio verdinho, ok? O lobo occipital, que é o que está em amarelinho ali. E o laranja está no temporal. Eu sei que tem o cerebelo, mas não é o nosso caso. A Bíblia diz assim, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo... E o ouvir... O que Deus faz com o nosso cérebro? A neurociência, ela já descobriu que dentro do nosso cérebro, exatamente ali, no lobo temporal, que é o lobo responsável exatamente por gerenciar as memórias e trabalhar com outros tipos de estímulo e principalmente também questões ligadas à audição. Note que ele está ali, se você olhar o cerebelo para aqui, para o pescoço, ele está próximo à nossa audição. Então, esse é o lobo responsável por armazenar memória auditiva. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Quando a neurociência começa a estudar o cérebro humano, o que ela descobre? Ela descobre que existe uma parte dentro do nosso cérebro que é responsável pelo contato da fé com o divino. E esse lobo é exatamente esse que está ali onde eu coloquei ponto de Deus. O lobo temporal, que ele está meio ali em abóbora. Então, quando a gente ora a Deus, quando a fé toma o nosso ser, é essa parte do cérebro que é ativada. Essa parte do cérebro vai trabalhar com o lobo frontal, que é responsável pelo pensamento abstrato, pensamento concreto, eu ponho a mão. Pensamento abstrato, eu entendo que aquilo existe. Então, no ponto de Deus, a neurociência, ela descobriu que o nosso cérebro tem uma capacidade para se aproximar de Deus de uma forma tão natural que 2 dos 4 lobos cerebrais
fazem essa função e eles são muito mais ativados. E eu tive cuidado de colocar esse versículo porque a Bíblia não fala de neurociência, mas a neurociência precisou descobrir algo que nós, pela graça e pela fé, ao ouvirmos o Evangelho, o nosso cérebro ele começou a modificar-se. Lembra que eu falei com vocês para que vocês pegassem aquela frase e deixassem separado que nós temos o poder, o sofrimento tem o poder de mudar o nosso cérebro, a percepção que nós temos de nós e dos outros. Deus registrou em nós uma parte onde Ele sabe que qualquer pessoa pode se aproximar de Deus para crer que Ele existe. Quando a gente vai para a ressonância, passa o outro, por favor. Quando a gente vai para a ressonância, a gente vai ver questões que são elaboradas. Vocês estão vendo aí um cérebro, o tamanho do volume, com estresse e um sem estresse. Quando você está estressado, e aí vocês vão entender isso, normalmente a pessoa fica com muita dor de cabeça, tem indisposição, fica com a mente turbada, parece que está se sentindo comprimido ou coisa parecida. Infelizmente, o estresse, ele faz com que o nosso cérebro ele diminua de volume. Então, se você tem alguém que está estressado, você vai perceber que a pessoa está tendo um efeito fisiológico no seu corpo e o seu cérebro ele está reduzindo de tamanho. Ou seja, ele está, entre aspas, sofrendo um processo de atrofiação. Por isso é tão difícil e esgotante o estresse. Por isso que às vezes é tão difícil a gente sair de uma situação como essa. Mas graças a Deus, passa o outro, por favor, que nós temos a boa mão de Deus. Salmo 1, versículo 2, diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu tive o cuidado de escolher essas imagens para que elas possam explicar para vocês exatamente o que acontece. A gente tem ali um cérebro com atividade normal. Você vê que ele está um cérebro colorido, ele está um cérebro harmonioso, onde você pode olhar e separar todos os lobos cerebrais. Você tem no meio um cérebro deprimido, que é um cérebro mais apático. E se você reparar as duas figuras laterais, você vai ver que ele parece que está um milkshake, tudo junto e misturado, ok? Você vê que está meio ali turbado. E você tem um cérebro do lado, onde quando você tem uma atividade de meditação, lembra que eu falei do lobo temporal e do lobo frontal, o ponto de Deus. Quando você está em meditação, o seu cérebro fica dessa forma. Nós precisamos entender que existem doenças mentais que fazem com que o nosso cérebro fique igual ao cérebro do meio. A gente tem a razão e a emoção, tudo junto, misturado, onde você não consegue ter, por exemplo, na depressão, um pensamento racional legítimo e um pensamento emocional legítimo. Eles são misturados e é por isso que a pessoa que está com depressão, às vezes para tomar uma simples decisão, ela tem uma dificuldade gigantesca. Por quê? Porque ela não sabe mais se ela precisa decidir pela razão ou se ela precisa decidir pela emoção. E aí a mente fica turbada e há um sofrimento psíquico, sofrimento físico e sofrimento espiritual também, porque às vezes ela não consegue fazer coisas simples. Mas graças a Deus que Deus deixou a receita. Ele disse no Salmo 1: antes tem o seu prazer, e eu tive o cuidado de colocar ali, porque aquela palavra em hebraico, prazer, é a mesma coisa
que o neurotransmissor dopamina, ele funciona no nosso corpo. Dopamina, ele é um neurotransmissor que também tem uma questão hormonal envolvida, que ele que dá prazer. Por exemplo, quando a gente está diante da luz azul do celular, o seu cérebro, ele entende que aquilo te dá prazer. Então, isso te dá uma alegria, te dá um prazer gigantesco. Quando você está diante da pornografia, infelizmente, aquilo também ativa a dopamina. Te dá um prazer, mas também destrói a sua alma. Quando você está diante de algumas situações, alguma alimentação, você também pode ter um prazer muito grande. Isso aí é bom. Mas quando a Bíblia diz, antes tem o seu prazer, ou seja, quando a sua fonte de dopamina é a lei do Senhor, e você medita de dia e medita de noite, quem escreveu, quando escreveu, não tinha luz elétrica. Então, só dava para ler durante o dia. Como é que você vai meditar à noite? Na lei do Senhor. Ah, irmã, a lamparina com vela. Quem aqui já ficou no escuro dentro de casa, sabe quão difícil é enxergar as coisas dentro de casa, o que dirá enxergar uma letra. Aí você vai dizer, mas que coisa enrolada. Não é enrolado não, Deus é perfeito. Quando você medita de dia, você produz um hormônio chamado serotonina. Ele te dá, não é o único, mas ele te dá bom humor, ele te dá bem-estar. Então você está meditando na lei do Senhor, você está dando bem-estar, você está armazenando. Adão vinha ter com Deus na viração do dia. Adão não vinha ter com Deus no início do dia, era na viração. Por quê? O nosso cérebro, ele foi programado por Deus para funcionar na memória de trabalho. Tudo que acontece durante o dia, eu estou na minha consciência para trabalhar e para funcionar. Quando vira o dia e os hormônios vão ser produzidos de forma diferente, deixa de produzir serotonina e passa a produzir melatonina, que é o hormônio do sono, o seu cérebro entende que no escuro está na hora de dormir. Aí o seu cérebro vai lá, naquilo que você mais pensou durante o dia, recolhe todas as informações, joga na sua memória de longo prazo, que durante a noite vai ser o que vai estar na tua cabeça, você meditando e você pensando. Aí você vai dizer, como assim? Quem nunca aqui passou por um sofrimento durante o dia, depois ficou remoendo na sua viração do dia, que pode ser 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, e quando virou o dia, você até sonhou com aquela desgraça, aquele sofrimento que tinha acontecido, porque você meditou naquilo que aconteceu durante o dia e a noite. Então, o poder da meditação na palavra de Deus transforma o seu cérebro. Faz com que você mude pensamento, inteligência, linguagem. Modifica um cérebro de alguém deprimido. No momento em que está meditando, ele se reorganiza. É óbvio que, como a depressão é uma doença, e aquilo já está muito avançado, só a medicação não funciona. Você tem que ter um recapitulador de serotonina, porque você não tem mais energia, como um carro sem combustível. Acabou o combustível, vai ter que reabastecer. E aí a medicação psiquiátrica, ela recapitula. É como se ela estivesse guardando tudo que é produzido para você poder voltar ao seu eixo normal. Mas durante o seu momento em que você, depressivo, ansioso, sofrimento, com problema, estressado, está em contato com Deus, lobo temporal, lobo frontal, em conta com a oração e a graça de Deus, você é transformado internamente. E esse é o poder
poder da meditação e da oração, que tem a possibilidade de mudar o cérebro. É por isso que aqui, quando a gente está lendo a Bíblia e está orando, e quem tem depressão, melhora. E a pessoa diz assim: eu fui para a igreja e eu melhorei. É o ato de você meditar. Você desfocou do seu problema, você desfocou do seu sofrimento e teve um outro foco. Essa é a ação sobrenatural da graça de Deus dentro do nosso cérebro. A psicologia precisou estudar para descobrir isso, mas a Bíblia já diz: medita de dia, porque quando chegar à noite, que é quando o seu cérebro vai fazer a conversão, ao invés de produzir serotonina, produz a melatonina para te dar sono e você estabilizar e organizar o seu cérebro. Deus está ali dizendo: o que mais você pensou durante o dia é o que vai ficar armazenado aqui dentro. É por isso que a gente entende que a boa mão de Deus é perfeita e que a graça dele, de forma alguma, existe outro tipo de ação. Então, nós precisamos entender dentro dessa dimensão: incorpore coisas boas à sua vida. Se você passa o dia inteiro estressado no trabalho e não lembra no final do dia, não reforça no final do dia o que aconteceu de bom naquele dia, o seu cérebro vai entender: sua vida é uma desgraça, você só vive em sofrimento e Deus não está contigo. Mas se você fizer o contrário, você entender: eu sofri, mas Deus estava comigo. Eu passei um sufoco, mas a boa mão do Senhor me manteve vivo. Eu estou com saúde. Amanhã é outro dia, Deus pode fazer diferente. Se você fizer isso com o seu cérebro, você está virando uma chave e está ajudando a você ter saúde. Quanto mais você no final do dia pensar e principalmente falar a seguinte frase que muitos de nós falamos: ai, final do dia, eu estou morto. Você está dizendo o que para o seu cérebro? Quem está morto louva a Deus? Quem está morto glorifica? É o que a Bíblia fala em Eclesiastes: para a sepultura onde tu vai, não tem louvor nenhum. Então o que você está dizendo? É inútil, cérebro, alma, louvar a Deus, porque afinal de contas você está morta. Mas glória a Deus que não é o nosso caso. Porque nós não estamos mortos. Cansados, mas não mortos. Atribulados, mas não vencidos. A Bíblia não fala sobre isso? A gente está às vezes admirado, perplexo, mas a gente não desanima diante do sofrimento e da atividade que a adversidade qualquer possa existir. Então há uma necessidade da gente permitir que Deus nos oriente e nos ajude a fazer com que o nosso cérebro funcione de forma saudável. Por quê? Porque a gente medita na lei do Senhor de dia, enquanto a gente enxerga, e de noite, repensando, ruminando pensamentos de coisas boas. Não é possível que, por mais estresse que a gente tenha, o dia inteiro só aconteceu coisa ruim. Aí você vai dizer assim: não, só aconteceu coisa ruim. Eu vou dizer para você: não. Você está vivo? Estou. Então isso é bom. Ah, eu fui assaltado, levaram o meu carro. Levaram o teu carro, mas levaram você. Você sofreu. Ah, me bateram. Te bateram, mas levaram o seu braço. Então sempre há coisas boas que aconteceram durante o dia. Nos prostremos diante da graça de Deus e permitamos que a graça de Deus traga à nossa memória aquilo que traz esperança. Ao invés de ficarmos apegados a um sofrimento num mundo tão pequeno e num mundo tão cruel,
Nós precisamos entender que a boa graça e a boa mão de Deus, ela faz a diferença na nossa vida. Nós precisamos entender que se nós não deixarmos Deus fazer a parte dele, porque ele é perfeito, não fará. E é interessante que o tema principal de todo o seminário é a graça de Deus, riqueza do céu na pobreza da terra. Se ficarmos apenas atrelados à nossa mente, à pobreza da terra, seremos os mais miseráveis de todos os homens, porque não temos esperança. Mas se nós avivarmos a nossa esperança debaixo da graça de Deus, que mesmo diante do sofrimento de cada dia, nós estamos aqui para louvá-lo e bendizê-lo, e a graça traz consolo e alegria, nossa vida pode mudar, nós podemos ficar livres do estresse, nós podemos diminuir picos de ansiedade e nós podemos minimizar graus de depressão. Ok? Pode acender, pastor, a outra, que esse daí a gente vai. Isso aí é só um slide do impacto da oração no cérebro. Nós citamos aqui, nós explicamos aí o impacto que a graça de Deus tem dentro do seu cérebro através da meditação da palavra e através da oração. E nós precisamos entender esses aspectos aí. Ok? Então eu creio que depois de hoje, nunca mais a gente vai dizer que uma pessoa que ela está deprimida é uma pessoa que está com um mimimi, que está de frescura, que está de repente sensibilizada. Não, essa pessoa está precisando de uma orientação, ou medicamentosa, ou psicológica, mas principalmente também espiritual. Ok? Porque a gente sabe o caminho de mudar e virar a chave dentro do nosso cérebro para fazer com que a graça de Deus superabunde e reorganize os nossos pensamentos. Porque, do contrário, sairemos daqui apenas com conhecimento teórico e não usando a prática e a ferramenta para nós. E Deus está nos dando ferramentas para que a gente possa gerenciar a nossa vida na evangelização, a nossa vida no sofrimento e amanhã terminando a nossa vida ministerial, porque cada um de nós aqui tem um ministério, não necessariamente com patente, um pastorado, diaconato, mas todos nós temos um ministério. Então a graça de Deus, que é uma riqueza do céu na pobreza da terra, tem que ser abundante na nossa vida, porque nós somos crentes. E essa é a perspectiva psicológica. Dimensões do nosso ser que são afetadas pelo sofrimento. Quando a gente fala de ego, não adianta. Todos nós temos um ego. Se esse ego ele não estiver exatamente voltado e de acordo com aquilo que Deus quer, nós teremos um prejuízo muito grande. Então, a gente tem 3 dimensões do nosso ego que são afetadas pelo sofrimento. Primeira dimensão, dimensão somática. Somática é uma palavra que a gente tem de origem grega, que é o corpo. Então, dimensão somática é dimensão física. Nós somos seres psico-espirituais. Então, nós temos um corpo. Isaías 38, o verso 1 e o verso 21, eu juntei os 2 versículos e fiz uma supressão de algumas palavras. A gente tem aí Isaías 38, verso 1 e verso 25, como um exemplo dessa dimensão somática. Dimensão somática está ligada ao nosso corpo, aos nossos sistemas endócrinos, nervoso, imunológico, circulatório, tá? E aí a gente precisa entender, naqueles dias, o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, ou seja, o corpo dele estava doente. E dissera Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponham como emplasto sobre a chaga e ela sarará. O que isso está falando aqui? Simplesmente o seguinte: quando o nosso corpo, apenas o corpo é afetado, você toma um analgésico,
Você toma alguma medicação, anti-inflamatório, aquilo resolve o seu problema. Então, é muito mais fácil quando a gente está vivenciando alguma coisa no físico, mas a alma e o espírito estarem preservadas, da gente conseguir lidar com o sofrimento de maneira mais tranquila ou menos dolorosa. Mas na dimensão psicológica, que aí tem a nossa consciência, percepção da realidade, o nosso equilíbrio e boa parte da nossa personalidade, quando isso é afetado, aí é um problema. Provérbios vai falar que se o corpo estiver doente, a alma o susterá, mas o espírito abatido, quem o sustentará? Só a graça. Mais nada. Não tem remédio para a alma. Os remédios que os psiquiatras ou os médicos passam é para o sintoma do corpo. Mas a origem do sintoma, do sofrimento, quando está na alma, não existe remédio para isso. É por isso que pessoas, quando estão ansiosas, depressivas, elas recorrem muito ao SOS, à medicação, e só querem dormir. Por quê? Porque dormindo, elas não sentem dor na alma. Então, elas lançam mão disso. Então, o sofrimento da alma é um sofrimento que só existe um que pode curar. A psicologia é uma ferramenta que vai levar um tempo para ajudar aquela pessoa a ter o seu eixo, se reequilibrar e ficar curada. Mas a graça de Deus é instantânea. E é gratuita. Você não paga. Nós precisamos entender isso. E a gente abre mão ou deixa desse tipo. É muito mais fácil eu dizer assim, meu dente está doendo, do que eu dizer assim, pastor Valcinei, a minha alma está dolorida. É muito mais fácil eu dizer, pastor Luiz, eu estou com o pé doendo, do que eu dizer assim, a minha alma está arrebentada. Muitas vezes, botamos um sorriso, um bom cabelo, uma boa roupa, e aí a gente trabalha com o quê na dimensão psicológica? Maquiagem. A persona. A gente finge que está feliz, rindo por fora, mas por dentro a gente está acabado. É por isso que a Bíblia diz que só a palavra de Deus é capaz de penetrar até a divisão da junta e medula e conhecer o que vai dentro da alma daquela pessoa. Então, se a gente não consegue lidar com as lembranças dolorosas dentro da dimensão psicológica do nosso ego, diante do sofrimento, se a gente não consegue abrir a boca, de repente falar com alguém de confiança, expor o que está acontecendo com a gente, ou buscar uma ajuda profissional ou pastoral, nós vamos entrar num estado melancólico. E a melancolia, ela mata. Todo mundo que vai no CTI vê o equipamento que está monitorando os batimentos cardíacos, fazendo assim, ó. Pi, 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 pi. Quando faz assim, ó. Pi, o que aconteceu? Tá vendo como todo mundo sabe? Não precisou nem fazer faculdade. A Bíblia fala que a vida é feita de baixos e altos. Baixos e altos. Nós nunca vamos estar plenamente no alto, porque certamente a euforia nos matará. Pessoas ganham na loteria e infartam, porque é tanta felicidade, elas não estão preparadas para isso, estão no topo. Morreu. Pessoas que estão no vale de uma forma melancólica, se passarem uma vida inteira, coração partido mata. Coração partido mata. E aí elas precisam entender que há um Deus que tira a graça, que tira de baixo e levanta e nos causa alegria.
E quando a gente está muito alegre, achando que a gente não precisa de Deus para dosar a nossa vida, Ele manda um sofrimentozinho para você lembrar de onde você veio, criatura e não criador. Aí a gente está no alto, volta para o alto. Aí a gente fica fortalecido. Mas como somos seres humanos, a gente aprende da primeira vez? Nada. Então, toma-lhe de um pouquinho mais para você ter saúde e abaixar tudo que está acontecendo. Deus faz conosco no psicológico assim. Então, esteja você passando pelo que estiver, entenda que existem situações onde Deus tem seus propósitos e você precisa descobrir. Deserto, nós pregamos várias vezes aqui. Pastor Anderson está ali, várias vezes na Shekinah pregou ali. Deserto é escola, né não, pastor? Deserto é escola. Mas é todo mundo que aprende no deserto? Não. Mas é todo mundo que passa pelo deserto. Mas nós precisamos aprender. Então, nós temos que ter essa noção. Nós precisamos, Filipenses 6, 4, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. A Bíblia fala, por favor, entenda, não andem ansiosos por alguma coisa, mas em tudo, pela oração e súplicas. Então, não anda ansioso por alguma coisa, mas você ande de forma com oração, súplica, ações de graça. Vocês não têm noção do poder curador que a gratidão é para uma alma ferida. A gratidão, ela cura a enfermidade de uma alma. E, infelizmente, existem pessoas com raiz de amargura porque são ingratos. E aí diz, com ações de graças, apresentem a Deus seus pedidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Quem é Cristo? Autor, consumador da graça. Se há uma personificação da graça no mundo de pobreza material, é Jesus Cristo. Então, é Ele que nessa dimensão psicológica tem o poder de estar nos ajudando. A última dimensão, que é a dimensão noética, e noética no grego nous, que está falando exatamente de mente, consciência moral, responsabilidade e transcendência, fala do sentido da vida. Dimensão noética é do sentido da vida. Por que você existe? Muitos ficam doentes com depressão porque perdem o sentido da vida. Não acho mais graça na vida, não quero fazer mais nada, não tenho prazer. Então, nós precisamos entender que temos a responsabilidade de olharmos para nós e entendermos que há uma existência. E que essa existência, para quem é temente a Deus, precisa ser sujeitada à graça. Se a minha existência, ela não for sujeitada à graça, ela vai, infelizmente, trazer dor e sofrimento. Romanos 8, do 35 ao 37, Romanos 8, 35 ao 37, vai falar exatamente que a gente precisa fazer uma análise existencial na nossa vida. É lá dentro, é só nós. Meu marido é uma só carne biblicamente, mas eu tenho uma existência, ele tem outra. E eu preciso fazer essa introspecção. E aí eu perceber meu destino, a morte. Por que eu tenho medo da morte? E eu me preocupo e fico ansiosa com a morte? Se a morte é apenas uma ferramenta de Deus para quem é crente, para que a graça me coroe com a vida eterna.
Então eu preciso estar diante da finitude, compreendendo, Deus, todo mundo tem prazo de validade, mas ninguém sabe a data que vai expirar. Mas se você tiver com a graça de Deus ao seu lado, a sua existência fica mais leve e menos pesada. E Paulo escreve aos Romanos dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio da graça daquele que nos amou, o Senhor. Então eu concluo aqui dizendo para vocês que ninguém fica isento de sofrimento, a não ser que já esteja no céu. Então, isenção total de sofrimento a gente tem no céu. Não alimente pensamentos negativos, depreciativos, e muito menos entre em briga com a única pessoa que pode te ajudar no momento de sofrimento, o próprio Deus. Não lute contra a graça, mas receba a graça diante da sua vida. E eu fecho com Tito 2, 11 e 13. Reavalie sua vida e veja como a graça tem feito a diferença no seu sofrimento. A irmã Osana chegou a falar que o título devia ser o meu emocional na graça, como a graça, né, pode estar ajudando o meu emocional. Eu falei, é verdade, irmã Osana, Deus, ele tem a sua forma de agir. E eu respeitei o tema porque eu entendi qual é a direção de Deus acerca da nossa vida e do conhecimento que precisaríamos ter hoje. Deus não quer apenas o teu emocional debaixo da graça. Ele quer o teu corpo, Ele quer a tua existência, Ele quer o teu espírito, Ele quer a tua alma, Ele quer você inteiro debaixo da graça. E Tito 2, 11 a 13 diz: porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. É a graça que nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, e a graça nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa, tanto neste presente, ou era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança do nosso Senhor e Salvador, a gloriosa manifestação do grande Deus e Salvador, e em nenhum local e face da terra, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Volto a repetir, Ele é a personificação da graça em nossas vidas. 9 e 19, eu entrego, agradeço a Deus pela rica oportunidade de poder juntamente com vocês aprender, ok? Porque eu não vim aqui para ensinar, eu vim aqui para dividir o conhecimento que a mim foi dado, porque eu também preciso aprender a viver debaixo da graça em todos os sofrimentos que aparecem na minha vida. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade.